Hello, babies! Sejam muito bem-vindos a mais um Cuscuz do Pop. Sim, o Cuscuz do Pop agora é podcast. Esse projeto aí que tá vindo cheio de novidades e eu espero que vocês gostem muito aí do nosso bate-papo, desse novo formato do podcast. Quero agradecer de forma especial a assessoria Vena, que foi a empresa que nos acolheu, deu esse conforto para esse pobre host de vocês. E no episódio de hoje, a convidada é uma pessoa que furou a bolha. Ela foi assunto, ela saiu nos melhores portais aí do Brasil afora, tá na boca do povo, revolucionou a forma de vingança. Estamos com Rafaela Bressan. Rafaela Bressan, muito obrigada por ter recebido esse convite. Tô muito feliz, tava ansiosíssimo pra te receber aqui pra gente bater esse papo. E, Rafa, quem é você? Obrigada pelo convite, Matheus. Eu sou a Rafaela, tenho 28 anos. Atualmente eu sou body pierce e maquiadora. Trabalho também com lobuloplastia e laser terapia. Atendo num estúdio com outras profissionais, todas mulheres. Não que isso seja algo exclusivo do estúdio, mas aconteceu. E recentemente eu viralizei na internet por conta de uma vingança contra o meu ex-namorado. Nossa, cara, quando eu fiquei sabendo dessa história, primeiro que eu não liguei a pessoa com o vídeo. Porque, assim, no episódio passado, a Roseli esteve aqui e falou sobre esse caso. E eu não conhecia. E aí ela falou assim, quer dizer, eu conhecia, mas não tava ligando a pessoa. E aí que eu falei assim, é a Rafaela, ela tem que vir aqui. Eu falei, cara, Rafaela, eu tenho que chamar ela aqui. E que bom que você que bom que você aceitou esse convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. E eu quero muito saber de tudo, como que tudo surgiu, como surgiu a ideia. Você sabe que você é o Pedro Álvares Cabral das Novas Vinganças, né? É, Olha, por incrível que pareça, a ideia original não é minha. E depois eu fiquei sabendo que tem outras referências, tem referência até na literatura, né? Tem um livro que uma mulher parece que descreve uma cena parecida, que eu não li, né? Mas depois do vídeo viralizado, um monte de gente comentou sobre isso. Acho que o nome da autora é Abby Rodrigues, né? Se eu não me engano. E antes, né, de tudo acontecer na minha vida, eu estava lá scrolling o feed do Instagram, né? Vi um vídeo de um carro cheio de glitter dourado e a legenda, tipo, ai, a mulher tacou glitter depois de descobrir que o namorado tinha traído ela. Aham. E eu ri pra caramba, falei, cara, genial isso aqui. E segui minha vida, né? Não achando que eu seria a próxima estrela do glitter. Mas a ideia, assim, eu sei que você já falou isso várias vezes e o vídeo viralizou de uma forma assim que eu fiquei surpreso quando eu vi. Porque quando eu vi o vídeo, hoje o vídeo tá com 15 milhões de views no TikTok. Eu não sei nas outras redes sociais. E todo mundo falou, você meio que dividiu a internet. Tem gente falando bem, tem gente te criticando. Como foi lidar com essa recepção? Porque você não estava acostumada, né? Tipo, acho que eu acompanhava seu trabalho de body pierce. E, e como que foi? Como que foi, assim, lidar com a internet? Porque cara, tem muitos influenciadores aí com muito tempo de casa que não sabem ainda. E pra você que não tá familiarizada com esse universo, tá aí agora. Como que é? Como que é lidar com a internet hoje? Eu acho que eu estaria mais pra baixo, assim, mais deprê, se eu tivesse tempo de ler todos os comentários. Mas a verdade é que minha vida continua normalmente, né? Enfim, correria do dia a dia, eu não tenho tempo pra ler todos os hates, né? Assim como eu também não tenho tempo pra ler todos os elogios. Acaba que eu leio uma coisa ou outra quando as pessoas vêm até meu perfil pessoal ou me mandam mensagem até no WhatsApp, né? Na DM. E aí eu acabo vendo, mas no momento que eu decidi, ok, vamos postar este vídeo, eu sabia que ia ter gente que ia adorar e ia ter gente que ia criticar, como tudo na internet, Sim, né? isso é Não tem verdade. como ninguém passar ileso. Eu vejo um monte de mulher foda pra caramba, né, que foi traída, celebridade, e recebe hate, tipo, Beyoncé recebendo hate. Quem é você, Quem pelo é amor... você pra não Exatamente. receber um hate, sabe? O...
Como que foi a construção, assim? Tipo, você teve a ideia, você falou que teve uma inspiração aí. E aí você aplicou. Como que você descobriu essa traição? Primeiramente de tudo, como que aconteceu? Vocês estão juntos hoje? Não, jamais. Jamais. A gente já tinha terminado, Ah, Matheus, por outros motivos, uhum. né? Que já permeavam ali a relação, que já me incomodavam. E aí a gente terminou. Passou umas 2 semanas, mais ou menos, eu tive um sonho. Revelações, revelações pelo sonho. Tudo faz sentido, tudo faz Como sentido. contar que eu descobri por um sonho? Mas eu tive um sonho com isso, Uhum. que ele me traía no sonho. E aí eu acordei e eu fiquei com isso na minha cabeça, Matheus. O sexto sentido de uma mulher nunca falha, né? Pois é. E aí eu fiquei com isso na cabeça e aí eu fui procurar. E o famoso quem procura acha. Nossa, sim. Fui procurar. Achei. Tive lá as discussões com ele e tal. E aí, em determinado momento da discussão, ele me manda aquela mensagem que tá anexada no vídeo, né? Se você quiser, pode se vingar. Ou se você quiser se Mas vingar, ele, não lembro. mas ele esperava algo. Ele esperava algo. Ele esperava que eu ficasse com outra pessoa, mas não Sim. tinha mais sentido fazer isso. A gente já tinha terminado há Sim. 2 semanas, sabe? Pra quê que eu ia me sujeitar a isso? Nem Sim. ser o tipo de pessoa que sai beijando qualquer um, enfim. E aí, ele falou isso e foi quase que instantâneo, assim, cara. Véi, o glitter. Aquele vídeo. É o Cara, meu momento de reproduzir aquele vídeo. não, e eu fico pensando, porque assim, no carnaval, eu coloco o glitter, eu fico assim, uns 3 meses pra me livrar daquilo. Cara, esse cara deve estar se livrando dos glitter até hoje. Eu Sim. tenho certeza absoluta disso. Sim. Aí você foi, fez a sua arte, o seu brilho, jogou o brilho na casa e gravou. E postou, como que foi? Eu fiz. E aí, enfim, foi tudo muito espontâneo, né? Não tive um planejamento, sabe? Não foi algo maquiavélico, assim, eu calculando. Não foi. Foi meio muito espontâneo. Fui lá, fiz. Aí, né, no final, peguei meu celular, fui gravar pra mostrar pra minhas amigas, né? Porque eu falei, cara, eu não posso dar risada sozinha, eu preciso rir com as minhas amigas disso. Aí eu fui lá, gravei tudo. Aí eu mostrei pra dos grupos de amigas minhas, né? E as duas, assim, os dois grupos falaram a mesma coisa. Amiga, você tem que postar isso no TikTok. E aí eu falei, mas eu não uso o TikTok, né? Eu não tô familiarizada com edição de vídeo, né? Quem faz as edições pra mim é sempre meu amigo. Aí minha amiga falou, não, manda aqui essas filmagens e eu vou editar. Não seja por isso. Vamos fazer acontecer. Amigas unidas. E aí foi isso, eu mandei pra uma amiga minha, ela foi lá, editou o vídeo, pôs a música, né, selecionou os cortes lá, anexou o print, e ela mesma que postou no meu TikTok, que antes eu nem usava meu TikTok, eu criei meu TikTok pra fazer divulgação de vídeo do meu trabalho, só que aconteceu que eu usava mais o Instagram e deixava o TikTok meio de lado. E aí ela postou o vídeo. Nisso que ela postou, eu estava com 9 seguidores no meu TikTok. 9 humildes seguidores no meu TikTok. E aí, eu tava trabalhando no dia, então eu não fiquei acompanhando o desenrolar do vídeo, né? E aí eu só recebi a mensagem depois no meio do dia, assim, tipo, amiga já tá em 100 mil, amiga já tá em 200. E foi escalonando que em 24 horas tava com 1 milhão. Meu Deus do céu. E aí, eu na rua trabalhando, sabe, na função, não conseguia acompanhar os comentários. E aí foi isso, as coisas foram tomando proporções gigantescas. Tá, e aí você postou, você viu ali que a recepção. Qual que foi? Depois que você viu que tava viralizado, o que você fez? Qual foi a sua reação ali? Porque eu me pergunto, porque, cara, você tem um vídeo que tá viralizado Brasil afora, e você vê os portais falando sobre você. Cara, eu vi tem um mega famoso, um blogueiro mega famoso que postou, teve os principais portais de notícias de fofoca e tal. Você virou assunto, e a internet, como eu disse, né, a internet ficou dividida. Tipo, tem gente que eu achei genial a ideia. Tem gente que não, que não. Inclusive, eu acho que foi ontem que eu vi um rapaz meio criticando. Eu não lembro quem, mas tinha um homem meio criticando
Como, depois daí, como que você é, suportou isso? Tipo, como que foi? Meu Deus, tô viralizado, e agora? Então, enquanto tava só os milhões lá no TikTok, eu continuei tocando. Na verdade, sigo tocando a vida, né? Mas o que aconteceu? Qual que foi o pontapé inicial, eu acho que, para sair em notícias? O G1 veio falar comigo, depois de uns dias de vídeo, né? De já estar em vários milhões de visualização no TikTok. Aí o G1 me chamou, né? Fez algumas perguntas e lançou uma matéria, pediu autorização e lançou a matéria. E aí eu percebi, né, que isso é um movimento que eu já tinha noção, mas eu não sabia que era tão escancarado assim. O G1 dá a linha para todos os outros portais. Se saiu no G1, filho, vai todos os outros atrás, igual o urubu perto de carniça. Quando o G1 Bem-vindo à internet. Bem-vindo à internet, assim. Quando o G1 postou, meu WhatsApp estourou de, sei lá, uns 20 jornalistas falando comigo, sabe? E aí eu tomei um susto. Aí foi um baque. Porque nisso eu tava na rua trampando, sabe? E aquele monte de mensagem chegando, um monte de jornalista querendo me entrevistar, querendo autorização para repostar o vídeo. Eu não consegui falar com todos, eu não consegui responder todos. Mas sei que mesmo sem falar comigo, mesmo sem minha autorização, vários outros veículos de comunicação divulgaram o vídeo, fizeram a matéria, algumas até mais tendenciosas, outras até com informações errôneas, sabe, sobre o que tinha acontecido. Por exemplo, o Balanço Geral. O Balanço Geral falou que eu invadi a casa dele. Tipo, me pintou como criminosa. Ela invadiu a casa do cara. Que Eu não falei, foi o que não, aconteceu. que não foi. Inclusive, eu acho que você tava. Teve eu vi na sua rede social que você respondeu se é crime ou não, né? Uhum. Chega a ser uma infração ou não? Então, eu fui convidada a entrar. Em momento nenhum eu invadi a casa, não Uhum. entrei sem autorização, fui convidada a entrar. E eu não causei nenhum dano permanente, né? É somente glitter. Vai demorar pra isso aí? Vai demorar. Vai precisar de faxinas exaustivas? Vai precisar, Ele mas tá nessa. Certeza que ele tá limpando a casa dele nesse exato momento ainda. é um mero incômodo. E depois disso tudo, ele falou com você? A gente não teve mais contato. E eu preferi também não. Eu vi alguns comentários culpando você ser escorpiana. Qual signo é o seu? Eu sou virginiana. Eu também. Então, eu te entendo. Eu te entendo. Eu sou Qual virginiana. dia? Dia 26 de agosto. Ah, mentira. Eu faço dia 25. Sério? Viu? Nossa, a gente é muito virginiano. Eu te entendo perfeitamente. Cara, assim, com essa experiência sua de. Eu acredito que não foi a. Não sei, né? Fonte da minha cabeça. Seus relacionamentos, tipo assim, o que passa numa cabeça de uma pessoa que comete uma traição? Tipo, qual que é a sua visão nisso? Então, foi meu primeiro chifre. Que eu saiba, né? Que eu saiba, foi meu primeiro chifre, sim. Eu acho que tem eu já falei isso em um outro programa, mas eu acho que tem um certo desvio de conduta, de caráter mesmo, porque, Matheus, eu sou uma pessoa muito tranquila dentro das minhas relações. Eu não sou uma pessoa que queima a outra na fogueira da Santa Inquisição. Se a pessoa chega e fala, ai, não tô mais interessado, ou tô interessado com outra pessoa. Isso é normal, sabe? As pessoas têm direito, de se interessarem e de se desinteressarem. E também têm o direito de não querer estar numa relação. Mas tudo isso precisa ser comunicado, tudo isso precisa ser conversado com a outra parte. Eu acho que entra muito aquela questão do diálogo, né? Tipo assim, uma relação, acho que pra ser saudável, ela tem que ter o diálogo. Eu acho que o diálogo é fundamental. Diálogo e confiança, acho que é a santíssima Exatamente. trindade do relacionamento. Exatamente. E se você deixa de dialogar, se você deixa de pôr aquela pauta na mesa e você decide fazer algo pelas costas do outro, você. Mesmo que muita gente veio questionar isso, ah, mas ele nem chegou a trair de fato, ele só tentou, né? Que ele levou um fora da menina que ele tentou. Peraí, então não houve traição? Então, não sei. Eu não garanto que não houve outras vezes, inclusive, Uhum. porque, enfim. Mas nessa que foi o ápice da coisa, ele tinha ido atrás de uma menina e a menina deu um fora nele. Mas a menina confirmou, não, ele veio querer ficar comigo, eu não Uhum. recusei.
A partir do momento que você decide agir pelas costas do outro, né, sem comunicar, sem esclarecer aquilo dentro da sua relação, você já tá traindo, porque você tá traindo a confiança. Sim, Quando a gente fala de traição, o que que é a traição? É você trair a confiança do outro. sim, Porque quando a gente tá numa relação, a gente investe, muito de nós. A gente investe energia, a gente investe tempo, né, a gente investe, nossas fantasias, nossos sonhos com a outra pessoa. E para manter a relação, a gente precisa que a confiança esteja em em plenitude ali. sim, sim. Não existe como você construir uma relação ou construir uma vida com outra pessoa se você não confia nessa pessoa. Não, eu concordo perfeitamente, assim. Eu particularmente não entendo a parte da traição ali, porque, cara, cara, se você não tá satisfeito, termina, tipo, vai viver sua vida. Cara, tem um mundo pra você viver, tipo, aí você quer magoar uma pessoa e, enfim, eu acho que, é, eu acho que isso, muitas mulheres e homens também se identificam muito com a sua história. E eu acho que isso é um filtro do porquê esse vídeo chegou em uma escala, assim, gigante. Eu vejo que as pessoas, elas falam, dão o ponto de vista dela, usa o seu caso, pra, tipo, é questão de relação mesmo, tipo, de conviver, cara, eu quero seguir, como ter um relacionamento saudável. O que é? Como é ter um relacionamento saudável, na sua opinião? Perguntando isso pra quem foi trair. Acabei de levar um chifre e você me mete nessa. Superou o chifre? Vamos começar então mais leve? É, eu acho que essa situação a gente brinca, né, claro, né, eu fiz a campanha depois, né, do Brilho da Superação, mas a decepção ela continua, né, eu tinha uma história muito longa com esse meu ex-namorado, né, a gente era amigo desde quando eu tinha uns 13 anos de idade, a gente cresceu junto, a gente cresceu acompanhando a vida Uhum. um do outro. Pior ainda, eu acho que, nossa. Sim, tipo, a decepção não foi simplesmente por: "Ai, meu namorado me traiu", foi tipo: "Cara, o cara que estava aqui, me acompanhando desde os 13 anos, vendo todo o perrengue que eu passei já na minha vida, sabe, todas as vezes que eu me ferrei e que eu tive que dar a volta por cima ainda das coisas, que eu tive que Uhum. me reerguer, essa pessoa esperou todos esses anos pra ficar comigo, pra me namorar, porque ele dizia que eu era o amor da vida dele, Uhum. enfim, que ele era apaixonado por mim desde quando a gente era adolescente. Enfim, essa pessoa esperou tudo isso, Nossa. todos esses anos, finalmente tem um relacionamento comigo e escolhe me dar um chifre, cara. A parte de relação, você é apta ao relacionamento aberto? Nessa nossa relação não era aberto. Isso era uma coisa que ele pontuava muito, né? Uhum. Que ele não aceitaria esse modelo de relacionamento, que ele era inclusive uma pessoa muito ciumenta, e traição pra ele era o fim. Ele verbalizava essas coisas, Matheus. Nossa, parece um artista aí que traiu uma outra loira, né? Inclusive virou até música, mas ele falava muito, tinha praticamente essas mesmas falas. É. Enfim, né? Como os homens espelham na gente, né, a vontade do interior deles. Mas eu não sou uma pessoa que fica julgando. Eu acho que cada um sabe qual é a melhor forma de se relacionar. Eu jamais vou julgar uma pessoa que tenha um relacionamento aberto ou uma pessoa que tem um Uhum. relacionamento fechado. Cada um sabe de si, sabe, Sim. Matheus? Eu acho que se pra a pessoa estando feliz ali no relacionamento, é o que basta. Sim. Você acha que existe vingança leve, pesada ou média, ou uma vingança certa ou errada, ou um jeito certo de se vingar? Eu acho que existe, né? Eu acho que a gente, inclusive mulheres, sofrem muito mais na mão de homens do que homens sofrem na mão de mulheres, né? E a gente tá falando até de caso de violência doméstica, Uhum. feminicídio. Sim. E a estatística tá aí, né? Isso não sou eu que estou falando, não é só fonte, vozes da minha cabeça. Né? A gente tem números aí para provarem que homens, quando eles querem se vingar de uma mulher, eles são extremamente violentos, né? Uhum. Então, acho que sim, existe tipos de vingança mais aceitável e menos aceitável. Sim. A vingança cura ou a vingança alimentador?
Eu acho que a vingança pode, fazer você ter uma nova ótica daquilo. Ela não necessariamente vai curar ou vai alimentar, mas ela faz com que você dê um novo Te sentido. dá um alívio, eu acho, vamos dizer assim. Eu acho que é um novo sentido. Eu acho que é isso, a vingança pode te dar um novo sentido pra você encarar a situação. Por que que é tão difícil eu acho que a gente já voltou sobre esse assunto, a gente já falou aqui superficial acho que o porquê é tão difícil encerrar um relacionamento saudável. Porque o que você disse que era amigo de infância. Vocês tinham uma relação como outra como a normal e confiava, te conhecia há muito tempo, e o porquê que é difícil encerrar esse ciclo, sendo que era uma pessoa que era o amor da sua vida. Ele dizia que eu era o amor da vida dele, né. Acho que não era bem assim, mas quando a gente terminou, né, antes de eu descobrir a traição, a gente terminou por incompatibilidade de vida mesmo. O que eu cobrava, né, eu era uma pessoa que dentro da relação cobrava bastante coisa. E o que eu cobrava ele não estava disposto a oferecer ou ele estava, cômodo na maneira que ele vivia e foi isso, foi incompatibilidade de vidas. Nesse momento que a gente terminou, eu não pensei, coisas ruins a respeito. Falei: "Ah, é isso, essas coisas acontecem, ninguém é obrigado a viver da maneira que o outro quer, Uhum. e a gente vai seguir nossas vidas, cada um tudo bem". Porque pra mim essa seria a motivação Sim, final. aham. Cada um quer seguir seu É. lado E seria saudável. sim, exatamente. Em termos, né, em termos, seria um término saudável. Tanto que eu estava bem tranquila. O que foi tirar minha paz Foi o vídeo. foi descobrir a traição depois. O assim, como essa experiência impactou direto na sua vida, assim? Não só da traição, mas assim, a questão do vídeo, como que impactou na sua vida hoje? Hoje você consegue sair na rua você consegue ir no shopping, Rafaela? Claro. Ah, tô aí, tô indo no mercado, tô fazendo as trem. Tô vida normal, gente. Algumas pessoas dão risada, né, algumas pessoas, mais que me conheciam, assim, de nome, de rosto, falam: "Ai, é você que é aquela menina?" Eu falo: "Sim, gente, sou eu a autora". Te param na rua? Não me pararam na rua, mas me pararam já na academia, me pararam num outro freela que eu fiz. Mas assim, pelo menos até agora a galera tem sido muito legal, muito receptiva. Ninguém, não houve nenhum assédio, né, não houve nada, degradante. O que mais te deixou feliz em questão de ler os comentários ali? O que mais, tipo assim, cara, te motivou, querendo ou não, você tá gravando conteúdos aí sobre o assunto, Uhum, sobre falar acho que você tá falando sobre relacionamentos femininos e tal, respondendo alguns uhum. comentários. O que que te encheu seu coração ali? O que você tira de bom disso tudo? Teve uma coisa que encheu o meu coração no momento que eu mostrei o vídeo para as minhas amigas, que foi todas elas que tinham passado, né, tinha algumas que até tinham sido passado por isso recentemente, né, ter Uhum. sido traída recentemente. Todas elas falaram: "Amiga, eu me senti vingada. Eu olhei esse vídeo e eu me senti Eu vingada vi também". muitos comentários com esse mesmo pensamento. Tipo Exatamente. assim, E foi cara, isso que eu mais gostei de ver. E aí as meninas me mandando mensagem, as mulheres de outros estados me mandando mensagem contando: "Ai, olha, eu fui traída de tal forma, tá-tá-tá-tá-tá". Foi muito legal. Não que ai, fofoca, aceita as fofocas. Mas assim, foi legal ver as mulheres, conseguindo trazer um novo significado pra isso e dar risada, sabe. Tipo: "Ai, nossa, na época eu fiquei tão mal, como que eu não pensei nisso? Eu tô achando isso muito engraçado". você falou que você trabalha com body piercing. Isso. Body piercing. Conte mais sobre isso. Assim, eu sempre quis colocar piercing em lugares inusitados. Vamos Mas como que é? Tipo, como você chegou até aí? Tipo, como você chegou na na escolher essa profissão? profissão. É. Eh, Foi muito do nada. Eu morava no interior de São Paulo, trabalhava numa indústria farmacêutica. E aí eu trabalhava no turno da madrugada, que a gente chama de terceiro turno na Uhum. indústria.
Trabalhava de segunda a sexta, das E é, 10 da e noite é às pesado. 6 da manhã. E é pesado. E eu fazia faculdade ainda. Fazia química. Numa universidade super renomada lá de São Paulo, super difícil. E eu tava vivendo um conflito muito latente, que era eu não conseguia mais conciliar meu trabalho com o meu curso. Uhum. Até porque o meu trabalho ocupava um horário que eu deveria estar na faculdade assistindo Sim. aula. Então, toda vez tinha que sair correndo da minha aula na universidade para ir bater ponto na empresa. E tudo isso estava me deixando muito angustiada, porque eu gostava muito do curso. E eu não podia largar emprego porque pagar aluguel, se sustentar, né? Não tinha outra forma de Sim. eu ter renda naquele momento. E aí eu tava vivendo esse conflito. E tava meio sem saída mesmo, assim. Tava muito angustiada, muito depressiva. Tive conversas com o meu coordenador de curso que me motivaram, mas me desmotivaram bastante, né? Dele falar assim, Rafaela, não tem chance de você seguir nesse curso. Você precisa dormir à noite, sabe? Minimamente. Sim. Mas eu preciso do meu salário, enfim, aquelas questões. E aí eu entrei em parafuso, Matheus, eu entrei em parafuso total mesmo, de ter muita crise dissociativa até. Ainda mais numa cidade grande, e eu acho que lá você estava sozinha. Na época, eu tinha acabado de me divorciar, e aí eu tinha ido morar com uma amiga. Uhum. Mas sim, tava longe da minha família, que é Sim. toda daqui. E, enfim, e aí foi meio que o ultimato da minha vida. Eu tinha que escolher o que que eu ia largar, né? E nesse processo de adoecimento, que eu adoeci muito, sabe? Nesse processo de adoecimento, minha família insistiu muito pra eu voltar pra cá. Mas eu não tinha o que fazer aqui. Porque meu emprego era lá, meu curso era lá. Sim. E essa era a minha vida, né? Aham. Minha vida era isso. E, e aí, enfim, depois de muita conversa com a minha família, muito suporte que eles me deram, né? De insistência pra eu voltar, me acolheram das minhas agonias, eu me reestabeleci e pensei, ok, e o que que eu vou fazer da vida? E aí, naquela época, eu já tinha piercing e eu tinha uma body piercing de muita confiança lá, Uhum. que é a Tayla. Inclusive, um beijo, Tayla. E ela foi a primeira profissional que eu vi batendo na tecla de questões de biossegurança, batendo na tecla de questões de biocompatibilidade de materiais com o corpo humano. E aquilo tudo me deixava muito fascinada. Eu falava, nossa, que profissional responsável, né? Uhum. Profissional que trabalha com excelência, sempre sanando as dúvidas, sempre, né, trazendo o que há de melhor para os clientes. E aí pintou essa ideia na minha cabeça, Matheus. Tipo, e se eu trabalhasse com isso? E se eu pedisse para a Tayla me dar um curso? Uhum. Porque eu já tinha trabalhado em laboratórios, né? Eu trabalhava na área de laboratórios. E eu já tinha conhecimento de microbiologia, né? Já tinha conhecimento de química. Então, foi meio que um facilitador para eu me interessar por essa área. E aí eu fui, ela me deu um curso, eu retornei para Cuiabá na cara e na coragem, botei um Instagramzinho profissional e fui. E tá aí até hoje. E tá aqui. Como você vê que as pessoas hoje olham a sua profissão? Então, hoje em dia o piercing se tornou uma coisa mais estética, mais elevação da autoestima, né? Valorização da autoimagem. Então, tem algumas pessoas, né? Tem um público, eu acredito que tem vários públicos, mas tem um público que ainda pensa que o piercing é aquele estigma rebelde, né? Uhum. Aquele estigma hardcore das coisas, que é tudo feito meio que fundo de quintal. Mas tem gente que já sabe, já tem ciência de quanto isso evoluiu, quanto a área evoluiu, que busca procedimentos seguros, busca procedimentos personalizados também. E eu recebo desses dois públicos, né? Eu recebo pessoas oriundas desses dois públicos. O que eu acho mais difícil é que tem uma parcela das pessoas que acreditam e que normalizam que é normal você furar com uma agulha de costura em casa. Nossa, eu furei. Eu sou uma dessas. Cara, meus 16 anos, eu coloquei piercing. Cara, eu furei minha orelha em casa com gelo e agulha. Tanto é que o meu furo não é nem certo, ele é bem torto, assim, ele é bem
Nossa, eu só consigo com argola, não tem outro brinco aqui. Inclusive faz anos que eu não uso mais brinco. Mas é perigosíssimo. Tipo, acho que foi um médico que um dia eu estava numa consulta, ele falou: "Cara, você quase furou um lugar errado aí", tipo, é um lugar sensível, né. É, tá super baixinho o seu furo. E o que você aconselha falar para essas pessoas que ainda furam em casa? Gente, não façam. Só isso, não parem. Porque as pessoas vêm de uma cultura, e isso é uma cultura vigente, assim, de furar até em farmácia, com aquelas pistolinhas de pressão, né? Volta e meia isso fica proibido, né, por lei, volta e meia isso parece que fica vigente novamente. Eu não sei o que acontece, não. Eu vi isso mesmo, porque teve uma época que era muito comum nas farmácias. Aí, de Sim, repente, parou. ninguém mais. Aí Sim. agora eu tô vendo que tá voltando. Então, erro fatal, porque na farmácia eles usam uma pistola de pressão, é um equipamento que você não consegue esterilizar em autoclave, então você corre o risco de pegar um monte de doença, né, porque aquilo é compartilhado, Uhum. aquela pistola não é de uso único, ela é compartilhada. Fora que o material que eles usam para fazer o furo é o próprio brinco. Então, é um brinco com uma pontinha um pouco afiada, mas não se compara a uma agulha. O que ele vai fazer é arrebentar seu tecido na força da pistola da pressão. Uhum. Ele não vai fazer uma perfuração, um corte seguro, uma perfuração limpa, que é como a gente faz no estúdio, né? Sim. Para além do que, você não vai ter todos os procedimentos de biossegurança ali. A pessoa não vai estar num lugar seguro, não vai estar num lugar limpo e desinfetado. Provavelmente a pessoa que vai te atender, ela não vai estar usando os EPIs corretos para fazer aquele procedimento. Então as pessoas acham que é um simples furo em farmácia, mas a gente tem inúmeras coisas, inúmeros procedimentos que é feito dentro do estúdio, né, para quase que minimizar a zero todos os riscos possíveis. Numa farmácia, a chance de você pegar uma hepatite, por exemplo, que é um vírus que sobrevive muito tempo em superfície. As pessoas ficam com muito medo do vírus do HIV, né? Porque, Sim. enfim, teve todo aquele boom nos anos 80, né, da AIDS, quando ainda era intratável. Mas o vírus do HIV, ele é um vírus que a gente considera ele frágil, porque ele é um vírus que só sobrevive dentro do corpo humano. Uhum. Diferente, por exemplo, de um vírus da hepatite, que ele sobrevive muito fácil em superfície. Para você conseguir matar um vírus da hepatite, para além de você ter que usar o sanitizante correto, ele pode sobreviver ali por dias. E as pessoas não têm noção disso. E um tratamento de hepatite, menino, é terrível. E afeta vários órgãos, né? Tipo, Exatamente. rim e tudo mais, e tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Qual que é o piercing que é mais delicado de colocar? Tem vários piercings que são delicados. Eu acho que o top 1 são os genitais, né? Que são piercings, alguns, né, dos genitais. Porque tem várias maneiras de você perfurar os genitais. Mas os genitais, eles são os mais complexos e difíceis de receber. E num grau de dificuldade pra gente, body piercing, eu acredito que sejam os microdermais, que funcionam como um microimplante na pele. Como que é isso? Ele é uma chapinha, assim, bem pequenininha. A gente faz uma incisão com um tipo de agulha que a gente chama de punch. Ah, eu já sei. É aquele que. Nossa, eu pensei, juro. Que fica Olha. penduradinho. Não, e eu assim, pensei. né? Mas é um furo superficial? Não, é um furo profundo. Eu pensei que atravessava. Tipo, eu falei, cara, como que faz sentido? Tipo, furar aqui sei lá, sabe, Não. ter uma tarraxa aqui dentro da boca. Cara, eu juro, na minha cabeça era desse jeito. Não, a gente faz uma incisão com essa agulha. É profundo, porque ele chega no tecido adiposo, né? É o tecido adiposo da gordura que vai fixar ele. E ele funciona como um microimplante. Ele fica uma tarraxinha assim, uma base reta, e aí um pininho pra fora onde você rosqueia o topo. E já teve gente que te procurou pra recuperar algo que fez de forma errada e tipo assim, Sim. ai meu Deus, fiz merda, e agora? E aí te procura pra recuperar ou pra refazer? Já te procuraram? O quê? Sim, sim. Eu adoro recuperar perfurações, né, e refazer perfurações. Eu acho que o top 1 das perfurações que fazem errado é o lóbulo. Justamente por ser uma coisa que a gente
passou anos furando e normalizando ser furado em farmácia com pistola, né? Uhum. Você não vai fazer uma marcação correta quando você vai fazer com a pistola. E tem várias pessoas que me procuram também, porque já tiveram piercing em outro momento e querem ter de novo no mesmo local, e às vezes acha que não consegue recuperar o furo, mas às vezes a gente consegue recuperar um furo. Tipo, um furo, perfurações no umbigo são muito comuns de recuperar, perfurações no septo também. E aí a gente nem precisa perfurar novamente. A gente consegue só recuperar aquele furo antigo. Ah, então é mais fácil. É, Mas a eu, recuperação é fácil também? Tipo, sei lá, furei em casa, tô com uma infecção e eu quero arrumar. A recuperação é traumática ou é mais tranquila? primeiro que se você tiver com uma infecção, eu vou te mandar ir no médico. Não no meu estúdio. Vai se tratar. Vai tomar uns Vai antibióticos. tomar antibiótico, amigo. Mas então é tranquilo. Quando é uma recuperação de um tecido que não está lesionado, né, não está infectado por nenhuma bactéria ou um vírus, é tranquilo. Sim. Ah, então. Eu ficaria bonita com um septo? Eu acho que o septo é o piercing para todos. Não, juro. Nossa, teve uma época que eu tava com uma pira de furar aqui. Aí saiu. Aí veio uma época do Hype Smile. Ah. Queria também. Eu falei, mas nunca tive coragem. Eu nunca passei do brinco. Mas eu tenho vontade. Mas aí, sei lá, 30 anos aí, eu não sei se eu. Amigo, para com isso. A idade é só um número. Você acredita em recomeços? Claro, claro que eu acredito. Por quê? Todo dia. Todo dia. Abrir os olhos, você tá tendo a chance de recomeçar. Não, mas eu acredito. Por que que eu acredito em recomeços, né? Eu acredito que o ser humano ele é capaz. Primeiro que a gente é capaz de aprender tudo ao longo da vida. Não existe idade para você parar de aprender. Enquanto você estiver vivendo, você está aprendendo. A partir do momento que você continua aprendendo, você começa a se tocar dos erros que você cometeu. Se você tiver humildade para Sim, reconhecer Acho que a isso. parte de reconhecer é a parte mais difícil. Mais difícil. E eu acho que é um exercício diário, sabe? Tem coisas que eu percebo, né? Tem relatos de pessoas que eu percebo, assim, que eu escuto, que eu falo, cara, se tivesse uma crise de consciência, de humildade nessa pessoa, a vida dela tava E é muito difícil resolvida. reconhecer os erros, né? Sim. Porque, assim, eu tiro pelo meu relacionamento. Cara, coisas bestas, assim, coisas de dia a dia, se escala de uma forma de, cara, como que eu chegou até aqui? E aí, tipo assim, quem que vai pedir desculpa? Eu não vou. Ele tá errado, eu não vou, eu vou ficar na minha aqui. E aí, e até, tipo assim, aí a gente vai dormir e fala assim, desculpa, e aí, zero o game. Mas nesse processo, pra muitas pessoas, cara, termina. Sim. Termina porque não consegue reconhecer o erro. Isso, lógico, eu tô falando de uma coisa simplória, mas tem umas coisas muito mais complexas aí do que o cotidiano. Mas eu acho que o cotidiano é uma forma mais clara, assim, da pessoa reconhecer os próprios erros e, sei lá, se atualizar, se melhorar. Não sei, fugiu a palavra da minha cabeça agora. Mas assim, a forma. Evoluir. A pessoa evolui. Que conselho você daria pra uma pessoa que tá saindo de um relacionamento difícil? Eu acho que tenha seu tempo. Acho que esse é o melhor conselho, porque cada um sabe da própria vida, sabe, Matheus? É aquela coisa, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas é o suprassumo. Às vezes é muito fácil, quando a gente tá de fora de uma relação, a gente apontar o dedo e falar, olha como você tá sendo trouxa. Você não tá vendo quanto você tá sendo trouxa? Cara, a pessoa não tá vendo, Matheus. Não é, eu acho que Não tá vendo? isso é um fato. Você só tem noção assim, a questão vai um todo, não só de Sim. relacionamento, mas de amizade. Você só tem noção do quão aquilo é bom ou ruim pra você quando você se afasta. Se afasta e Quando você consegue se afasta e vê, perceber. tipo assim, cara, aquele ciclo de amizade não tá bom pra mim. Aquele relacionamento não tava funcionando pra mim. Aí começa aí vem aquela questão da culpa, né? Como eu fui cego, como eu não via isso. Acho que você tem que sair lógico que esse processo também é muito difícil, a questão do apego, a questão da independência emocional, mas você só vai ter noção quando você tá de fora. Pode vir sua mãe, amigo, melhor amigo, papa,
falar pra você que aquilo tá te fazendo mal, que as pessoas acham que não vão perceber isso. Exatamente. E fins de relacionamento são lutos também, né, que a gente Sim. precisa viver, a E gente cada um precisa tem o seu processo. exatamente, a gente precisa passar por todas as fases, e não existe um manual de qual fase, ó, fulaninho, não é pra você estar triste até agora, ou não é pra você estar com raiva, né, tipo, cara, você não o manual da sua vida não serve pra todo mundo. Exatamente. Rafa, se você pudesse mandar uma mensagem pra Rafaela no dia dessa vingança, qual a mensagem que você mandaria pra ela? Só faz. Vai! Vai em frente, arrasa. E você realmente arrasou. Rafa, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Cara, que conversa gostosa. Que conversa gostosa. E olha, a porta tá sempre aberta pra você vir mais vezes. Eu quero muito você em outros episódios aí, porque você é uma pessoa incrível. Eu admiro seu trabalho. Eu te admiro já há um tempo aí Uhum. muito longo. E fiquei muito feliz que você aceitou esse convite aqui, o nosso bate-papo. E Rafa, para quem quer procurar o seu serviço, sua rede social, use esse momento a seu favor. O meu Instagram é Bressan Piercing, que é o mesmo do TikTok. Lá vocês encontram meu WhatsApp para agendamento, vocês encontram fotos do meu trabalho, vídeos super explicativos, né, educativos da área do piercing. E meu Instagram pessoal também, para quem, né, amigos de longa data que perdeu o contato, aí vocês me encontram, galera. Muito obrigado, Rafa. Nada. Gente, esse foi mais um episódio do Cuscuz do Pop, agora em formato de podcast. Ressaltando que esse episódio foi um oferecimento à assessoria Vena, que é a nossa parceira aqui do nosso episódio e dessa temporada, né? E quem curtiu, comenta aí, fala pra gente a sua experiência de relacionamento, compartilha esse vídeo, esse episódio com quem tá aí numa situação difícil ou quer uma ideia aí de como se vingar de uma forma que ela não vai perder seu réu primário. Aí compartilha esse vídeo. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.